No tema do dia desta quarta-feira, estamos aqui após a primeira vitória do Benfica na Liga dos Campeões. O meu nome é André Araújo, tenho aqui comigo o nosso diretor de informação, Luís Rocha Rodrigues. Luís, antes de mais, bom dia. A primeira pergunta que eu tenho para ti é se acreditas que esta foi uma vitória ou um jogo à Mourinho. Bom dia, Andreia. Sim, acho que aplicas bem essa expressão. É claramente um jogo à Mourinho, como nos habituámos a ver. Este jogo era claramente uma final para as duas equipas, embora eu acho que o calendário do Ajax é bem mais simpático do que o Benfica daqui para a frente, mas era uma final e o Benfica joga uma final como José Mourinho gosta de a jogar. Marcou cedo e isso ajuda sempre. Conseguiu controlar bastante bem o jogo, tendo em conta as circunstâncias. Estava a jogar fora. É verdade que é contra um Ajax que não é o Ajax de tempos mais recentes. O Ajax chegou às meias finais, até o Ajax que se bateu nos oitavos de final frente ao Benfica em 22 e que tinha uma equipa incomparável a esta, mas não deixa de ser um dos grandes dos Países Baixos, uma equipa também com várias individualidades. Ontem, se as pessoas não costumam acompanhar o Ajax, deu para ver bem porque é que Farioli queria Kenneth Taylor no Futebol Clube do Porto. É de facto um jogador diferenciado. Portanto, é uma vitória que se deve valorizar por parte do Benfica, num contexto realmente complicado, como disse o próprio treinador, a diferença do jogar para ganhar ou do ter de ganhar, e o Benfica tinha de ganhar, tal como tinha de ganhar frente ao Bayer Leverkusen e não o conseguiu, mas também teve essa pressão, e vai ser sempre assim. O Benfica, para ainda conseguir tentar ter vida na Liga dos Campeões, vai jogar sempre assim, embora os próximos contextos são os contextos em que será contra equipas que provavelmente vão ter ainda mais bola. Ontem o Benfica entregou a bola e ficou também confortável com isso, uma equipa mais física, uma dimensão física mais considerável do que o adversário, e parece-me que acaba por ganhar com justiça num jogo onde se viu que individual e coletivamente foi uma equipa superior ao adversário. Pegando aí nesse plano individual, na tua opinião, quais é que foram os jogadores que tu achas que ganharam pontos com o Mourinho? Os dois homens que aparecem na lista de marcadores dos golos são claramente jogadores que ganham pontos. O Dal, pelo contexto todo que tinha, pelo erro que teve frente ao Bayer Leverkusen, e obviamente fica ligado também ao desfecho do jogo, embora tenha sido defendido pelo treinador, tenha sido elogiado em termos de postura pelo treinador, mas é algo que pesa. Também não deixa de pesar o facto de, na rotatividade da Taça de Portugal, ter surgido um miúdo, e já se sabe que um miúdo da formação dá sempre outro encanto aos adeptos, o Rodrigo Rego, que joga no lugar que seria de Dal, mesmo que num sistema diferente, mas era o lugar de Dal. Portanto, o Dal aparece aqui a titular, uma prova de confiança do treinador, mas nesta altura é dos jogadores mais permeáveis no 11, mais em risco de perder o lugar, e portanto o golo dá-lhe outra bagagem. Há também o Leandro Barreiro, que tem sido tema desta questão de poder ser o 10 do Benfica, poder 10 em termos posicionais, não o 10 no sentido tradicional da coisa, da criatividade, mas é um jogador que ajuda muito sem bola, quer na pressão, quer na contenção. É um jogador que com bola depois ataca muito bem o espaço, como se viu também no lance do golo, e portanto, não sendo nenhum potente técnico, é um jogador com uma utilidade que José Mourinho, vai-se notando, privilegia naquele meio campo em detrimento de outras opções, e não é por acaso que uma vez mais na Champions o Sudakov descai para o lado esquerdo. Portanto, estes dois jogadores mais acima. Há outra vez uma boa exibição do Trubin, e Trubin gosta de se mostrar na Champions, embora também já tenha tido um ou outro erro em jogo de Champions, mas é alguém que normalmente está num bom nível. Quando o bloco baixa, é alguém que também costuma estar confortável. E mesmo a dupla de centrais, numa altura em que Tomás Araújo vai aqui, pelo menos o seu nome na praça ameaça, as exibições nem tanto, mas ameaça sobretudo o António Silva. O António Silva tem um percalço numa das poucas oportunidades que o Ajax dispõe num remate ao lado, mas globalmente o António Silva com o Otamendi, quando baixam o bloco,
são jogadores que ficam confortáveis, como se viu no final da época passada, no Mundial de Clubes e até no arranque desta temporada. Falaste da defesa, falaste também no meio-campo. Queria-te perguntar do ataque. Acreditas que nesta altura a ausência de Luque Bacchio já se faz sentir devido à lesão? Eu diria que, do ponto de vista da criatividade, talvez, portanto, aquele lado explosivo do Luque Bacchio, aquelas características do 1 para 1 que faltava muito ao Benfica no início da época, que o Luque Bacchio veio disfarçar um bocado porque tinha esses condimentos, parece-me que isso aí o Benfica não tem. Por outro lado, Luque Bacchio, e obviamente com todo o crédito para o jogador pelas características que tem, mas é um jogador muitas vezes inconsequente, muitas vezes eu costumo brincar que é um jogador com mais bolas ao posto do que com golos. Portanto, é alguém que muitas das vezes a sua decisão não é que seja má, mas não encontra o caminho certo e portanto, o Benfica estava numa fase, ou tem estado numa fase de muito pouca criatividade e tendencionalmente a equipa canaliza jogo para Luque Bacchio e o facto de não haver Luque Bacchio vai aqui obrigar a equipa a encontrar outras formas de criatividade, outras formas de criação de jogo, com mais Pavlidis, com mais envolvência dos laterais. Pede-se mais também a Dedić, mas eu acho que Dedić ganha claramente com Ortens à sua frente. Portanto, a ausência de Luque Bacchio, obviamente, a equipa perde no capítulo do 1 para 1. Eu diria que perde mais porque daria muitas vezes jeito ao Benfica ter um Luque Bacchio a partir do banco para ir a jogo em jogos que estão mais amarrados, ou até em jogos como este, em que se pode explorar o espaço nas costas, mas eu acho que o Benfica tem outros pontos de possível criatividade que se podem soltar mais sem esse farol que a equipa normalmente encontra, à espera que Luque Bacchio seja o decisor à falta de maior criatividade. Portanto, sim e não. Sim, do ponto de vista de jogo, não em termos de resultado, até porque sem Luque Bacchio o Benfica ganhou os 2 jogos. O Atlético era mais do que esperado. Este jogo nem tanto e por isso a equipa saiu-se bem sem o seu mais recente criativo. E olhando agora um bocadinho de forma global para as opções de Mourinho, na sexta-feira, frente ao Atlético, Mourinho disse que ao intervalo tirava novos jogadores. Ontem as substituições só aparecem praticamente no final do jogo. Que leitura é que tu fazes disto também? Primeiro deixa-me dizer só, e para complementar o raciocínio até aqui, José Mourinho, é verdade, não tem grandes opções para dar aqui uma criatividade gigante à equipa em termos ofensivos, para lhe dar uma dinâmica completamente diferente do que o Benfica apresenta. Do ponto de vista defensivo, o Benfica tem sido minimamente sólido. O Benfica de José Mourinho, tal como era no início da época com o Bruno Lage, depois teve aqueles 2 jogos contra Santa Clara e Qarabag, em que foi mais permeável, mas tem sido sólido e o Benfica defensivamente é uma equipa sólida. Aliás, com o José Mourinho o Benfica tem 14 jogos, 8 deles o Benfica fez clean sheet, ou seja, não sofreu golos, e em jogos em que sofreu, claro, sofreu no Chelsea, sofreu no Newcastle, e está-me a faltar o outro jogo, e no Leverkusen, mas depois os outros jogos são jogos, foi na vitória em casa contra o Gil Vicente, e depois foram aqueles jogos em que ninguém daria nada por o Benfica sofrer, contra o Rio Ave e contra o Casa Pia. São 6 jogos em que há esse registro defensivo negativo. A única vez que o Benfica sofreu 3 golos foi contra o Newcastle, mas os outros parece-me que é por até excesso de confiança. O gol do Rio Ave, os golos do Casa Pia, é de um Benfica que tinha de controlar o jogo de outra maneira. Mas isto para dizer que defensivamente é uma equipa que apresenta garantias, e este copo meio cheio que se pode olhar para José Mourinho é de facto das 8 clean sheets em 14 jogos, o que não é nada mau registro para o Benfica. E na tua questão, e à questão das substituições, houve aquela declaração no final do jogo no Restelo, houve uma explicação antes deste jogo em Amsterdão, por causa do facto de ele ter sido duro com os jogadores e de ele ter, no fundo, justificado com um lado paternal que tem lógica.
um bocadinho para puxar o melhor dos jogadores, mas a verdade é que alguns jogadores que, e com Ivanovic à cabeça, que não resultaram nesse jogo, não foi para jogo, não foi para este jogo outra vez, Ivanovic, e José Mourinho fez ali uma tração atrás nas substituições. Nessas substituições, parece-me que surge a melhor notícia para o Benfica, para o que conta da época. Claro que ganhar foi fundamental, mas eu acho que o regresso de Manu Silva é um regresso que pode fazer muita diferença ao Benfica. Para um meio-campo que, com a tal robustez física, mas falta-lhe criatividade, Manu Silva não é nenhum, não é nenhum 10, não é nenhum Schneider, olhando para as equipas de Mourinho, ou nem nenhum Mesut Ozil, mas é um jogador com... A saber o que faz, e acho que, vamos ver como é que ele volta agora da lesão, a poder apanhar um ritmo um bocadinho mais alto do que o do Enzo Barrenechea. Eu não sei se será alguém para casar com o Enzo Barrenechea, não sei se será alguém para casar com Richard Rios, não sei se será alguém para casar com Orsnes, que para mim, tendo em conta o momento atual do Benfica, seria um jogador fundamental para jogar no meio-campo, num meio-campo a 2, se o José Mourinho optar por isso. Mas acho que Manu Silva é alguém de facto para contar e que pode disfarçar aqui várias lacunas que o Benfica tem em termos de processo com bola, porque o Benfica, quando tem bola em ataque continuado, pausa muito o jogo e depois não o consegue acelerar. Se calhar, a maior justificação para o Benfica em termos de ataque posicional não ser uma equipa criativa, é porque não consegue, depois daquele ritmo lento, aplicar um ritmo mais elevado. E poderá ser Manu Silva essa solução. Não estou a dizer que o vai conseguir, mas é mais uma opção para José Mourinho e uma opção válida. Para a última pergunta deste tema do dia que eu tenho para ti, é pegar na calculadora. Como é que ficam as contas da passagem do Benfica na Liga dos Campeões? Olha, eu também estive aqui a fazer o tema do dia depois do jogo frente ao Bayer Leverkusen e não muda a minha perspectiva. Portanto, nesse tema do dia falei que realisticamente já não imaginava que o Benfica conseguisse chegar aos primeiros 24. Para ainda ter uma réstia de esperança, precisava ganhar este jogo. Portanto, tem essa réstia de esperança. Aqui não tem tanto a ver, não tem só a ver com o Benfica, tem a ver também com o poderio dos adversários. Apanhar o Nápoles nesta altura seria ótimo. Vamos ver daqui a 2 semanas. Há muitos jogadores que estão lesionados no Nápoles e pode ser um bom contexto para apanhar a equipa. O campeonato italiano está ao rubro e, portanto, as equipas que estão lá em cima, o Nápoles é uma delas, a Juve também, vão, se calhar, também canalizar alguma energia para o campeonato e, se calhar, até em detrimento da Champions. E, por isso, sendo uma tarefa muito complicada para o Benfica, mas acho que o Benfica tem nestes... O lógico, o saudável para o Benfica era ganhar os 2 jogos, mas pelo menos fazer 4 pontos e depois esperar que o Real Madrid eventualmente tenha a sua vida resolvida, ou até jogar com uma maior pressão que o Real Madrid tenha na última jornada para poder aí fazer pontos. Mas continua a ser, na minha opinião, muito complicado ao Benfica. Acho muito difícil o Benfica conseguir ficar nos 24 primeiros. E ontem, com a boa notícia acima de todas as outras, mas não houve boas notícias nos outros estádios. O Newcastle, que estava lá em cima, isto para que as pessoas percebam, é importante que as equipas que estão no topo ganhem às equipas que estão em baixo, para que o Benfica possa ficar à frente dessas equipas. Ou seja, não interessa muito aqui pensar que os grandes devem perder. Não, as equipas de meio tabela é que devem perder. E ontem vimos o Newcastle, que estava lá em cima com 9 pontos, a perder em Marselha. Vimos a Juve quase a deixar escapar pontos na Noruega frente ao Bodo Glimt e depois a ganhar no fim. Tinha sofrido, salvo erro, 2-2 aos 87 minutos de penalti. Houve outro jogo que agora está-me aqui a escapar. Vimos o Bayer Leverkusen, que tinha 5 pontos, ir ganhar a casa do Manchester City, também um muito mau resultado para as equipas portuguesas. E, portanto, os resultados de ontem não foram propriamente benéficos para o Benfica e para o Sporting.
ainda aos jogos de hoje. Seria muito importante para o Benfica que o Sporting ganhasse o seu jogo, porque o Sporting, já estando um bocadinho mais acima, o Clube Rouge está ali envolvido com o Benfica. Portanto, era ótimo que, nesse caso, o Sporting conseguisse ganhar. O Sporting ganhar era bom resultado para o Benfica, em suma. Mas, acima de tudo, o Benfica tem que olhar para os seus jogos. Vai ter ossos muito duros de roer. Não me consigo atravessar com os 2 jogos de janeiro, porque provavelmente vamos ter contextos diferentes. Eu hoje estava a ver, e em janeiro o Benfica e o Sporting podem fazer 9 jogos. Vai ser uma carga enorme, porque vamos ter jornada no dia 3, depois há a Taça da Liga com meias finais e potencialmente final. A seguir há a Taça de Portugal a meio da semana, em que poderá haver, no caso do Benfica, um Porto-Benfica, ou um Famalicão-Benfica, que também será complicado, isto olhando para a probabilidade de o Benfica passar frente ao Farense, e depois entra campeonato, entra Champions, entra campeonato, entra Champions e entra campeonato. Isto tudo de 1 de janeiro a 1 de fevereiro. Vai ser uma carga muito grande. Por outro lado, as equipas com quem o Benfica vai jogar, a Juve e o Real Madrid, têm ali uma paragenzinha, uma mini paragem de dezembro, que poderá quebrar um bocadinho o ritmo e os jogadores ainda não chegarem com tanto ritmo lá à frente. Mas, lá está, isso é em janeiro. Olhando para o jogo de dezembro, o Benfica, se for hoje, tem algumas possibilidades de ganhar ao Nápoles. Para uma maior análise a este encontro em Amsterdão, mas também para a atualidade benfiquista, não se esqueçam que ainda hoje há novo episódio do Canto do Benfica disponível no 00.